Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e hoje, na nossa escola de evangelismo aqui do Facilita EBD, chegamos na nossa aula de número 5. A aula de hoje tem um objetivo muito claro e também especial para que a gente possa trabalhar com vocês na nossa jornada em como aprender a evangelizar alguém, pregando o reino, anunciando o evangelho. O tema da aula de hoje é específico. Como fazer um apelo? Como auxiliar as pessoas a ter um relacionamento com Jesus, a receberem Jesus em sua vida? Hoje a nossa aula procura trabalhar isso com você. E eu espero que Deus em Cristo possa sim falar ao teu coração, que você possa ser também um instrumento na hora da evangelização. Tem muita gente que evangeliza, que prega, que entrega um folheto, que fala de Jesus para alguém, mas não sabe como fazer um apelo. O apelo é entregar um presente, o presente da graça salvadora de Cristo. E tem muitas pessoas que não tratam a graça salvadora de Cristo como um presente. É por isso que é importante a gente ter a ideia da comunicação e ao mesmo tempo ter clareza na hora do apelo. E sobre hoje nós vamos destacar para vocês princípios fundamentais que são necessários para a gente entender como se faz um apelo em nossa evangelização, na obra missional, compartilhando o reino de Deus. Hoje nós vamos aprender como fazer um apelo no trabalho, como fazer um apelo na escola, como fazer um apelo no nosso dia a dia, onde você estiver falando de Jesus, tá bom? E eu espero que Deus em Cristo use você. O primeiro princípio, o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre esse tema, é um princípio fundamental. É o princípio de olhar para a humanidade do pecador, de olhar para aquele que está recebendo a mensagem e perceber que ele é humano, que ele também foi feito por Deus. Olhar para a humanidade daquele que recebe a mensagem. Não trate como uma pessoa afastada, excluída, como uma pessoa que não tem esperança, mas trate em amor, com um olhar de misericórdia, olhando para a humanidade daquela pessoa. Às vezes você vai encontrar pessoas que são viciadas na bebida, às vezes você vai encontrar pessoas que são viciadas nas drogas, viciadas no cigarro, às vezes você vai encontrar pessoas que não querem ir para a igreja. Trate aquelas pessoas a partir de um olhar de amor e misericórdia, olhando para a humanidade daquela pessoa. Geralmente você vai encontrar excelentes profissionais. Você vai encontrar, por exemplo, um excelente pai de família, uma excelente mãe de família, trabalhadora, sabe? Só porque ela não vai à igreja, nós não podemos condená-la. Nós precisamos, em todo tempo, apresentar a mensagem do Evangelho. E sabemos que se ela não aceitar essa mensagem, ela está caminhando para a condenação. Mas enquanto nós temos a oportunidade, precisamos falar do amor de Deus e trabalhar esse amor de Deus de uma forma clara. Não é que você vai sistematizar, não é que você vai vender a mensagem do Evangelho para que a pessoa se adeque a essa mensagem ou que a mensagem se adeque a essa pessoa. Não é isso. Nós vamos falar de arrependimento, vamos falar de amor de Deus, vamos falar de perdão de pecados, mas nós precisamos entender que quando olhamos para a pessoa a qual nós estamos evangelizando, estamos olhando para alguém que é uma pessoa, é alguém por inteiro. E precisamos olhar para as pessoas em olhar de graça e misericórdia. E todo ser humano tem anseios, tem medos, tem os seus temores, sabe? E nós precisamos observar que somos salvos pela graça. A nossa ansiedade, ela passa quando nós temos então a nossa esperança em Jesus. Porém, aquele que ainda não tem esperança, infelizmente ele está escravizado na sua ansiedade. E aqui nós precisamos falar desse amor de Deus através dessa graça libertadora. E por isso, nós precisamos observar princípios que são importantes, olhando para a humanidade da pessoa na hora da evangelização para auxiliá-la. Nós precisamos observar que toda pessoa possui uma personalidade diferente. Cada pessoa reage de maneira diferente à mensagem da salvação. Existem pessoas que choram,
Existem pessoas que não choram. Existem pessoas que recebem com alegria, outros recebem com tristeza. Nós precisamos entender que cada pessoa reage diferente à mensagem da salvação. E é claro que entendendo a personalidade humana, não é que você vai fazer um curso sobre isso de maneira nenhuma, mas pelo menos desse princípio básico vai facilitar na hora do apelo, na hora da sua ministração. Cada pessoa reage diferente à mensagem do Evangelho. Outra coisa que podemos destacar para vocês, que é importante entender sobre a humanidade da pessoa, olhando para a pessoa como ser humano, é entender que existe a imagem de Deus em todo ser humano. A imagem de Deus é visível na vida daquela pessoa que ainda não aceitou a Cristo. Todos nós somos feitos imagem de Deus. Fomos criados por Deus em amor, graça e misericórdia. O sangue de Cristo na cruz do Calvário foi estabelecido para todos os homens. E essa oportunidade de salvação é para todos. Nós precisamos nos arrepender para isso. E é importante a gente olhar para a pessoa e entender que ela também é imagem de Deus. Trate-a como filho e filha de Deus. Não denomine a pessoa como pecador, mas observe nela a imagem do Deus vivo. Na hora da pregação, trate com amor. Observe também que todo ser humano precisa sim vencer as suas fraquezas, vencer as suas ansiedades, os seus temores. E como vencemos as fraquezas, ansiedades e temores? Tendo uma esperança, que nós chamamos de fé em Cristo Jesus. Fale dessa fé em Cristo Jesus para as pessoas, de uma fé restauradora. Observe também outra coisa que é importante ao olhar para a pessoa como ser humano, a unidade do ser humano por completo. Ou seja, observe para a pessoa de forma integral. Afinal de contas, você está evangelizando não só para ganhar uma alma, mas você está evangelizando para ganhar uma vida por inteiro. Nós estamos evangelizando para ganhar a pessoa de forma integral. Nós ganhamos a pessoa por completo, com seus problemas, com seus temores. E na hora do apelo nós precisamos ter esse entendimento. De repente, uma pessoa está aceitando Jesus na tua comunidade e essa pessoa, por exemplo, está passando fome em casa. A igreja precisa dar uma ajuda, pelo menos com uma cesta básica, para poder ajudar aquela irmã, aquele novo convertido na sua necessidade. A igreja precisa trabalhar essa visão também de forma integral e você, como evangelista, precisa também ter esse olhar. Então você olha para a pessoa com olhar de graça e misericórdia e em amor. E o segundo princípio, o segundo ponto da aula de hoje, é um princípio fundamental. É o princípio de observar as pessoas como Jesus via as pessoas. Nós precisamos olhar para a pessoa que precisa de Cristo como Jesus olhava para essas pessoas, como Jesus olhou para a gente. Precisamos olhar em misericórdia. Olhar para a pessoa observando que essa pessoa precisa do amor de Deus. Olhando para essa pessoa com essa necessidade da compaixão divina. Todos nós precisamos observar para o outro, entendendo que ele precisa da compaixão e do amor de Deus. Todos nós precisamos olhar para o outro, entendendo que ele necessita de uma vida espiritual em Cristo, a necessidade divina, a necessidade de buscar a Deus. Todos nós, como evangelistas, precisamos observar as pessoas assim e entender, acima de tudo, que todos precisam do perdão divino. Observe, você está olhando para a pessoa e olhando para a humanidade dessa pessoa. Ao mesmo tempo, você está olhando para a pessoa como Jesus olhou para você. Então, trate em amor, trate em graça e misericórdia. Às vezes a pessoa está na igreja e ela aceita o convite de visitar a tua comunidade e às vezes ela fica com vergonha naquele momento do apelo de erguer a sua mão aceitando a Cristo. Você precisa, com carinho, criando a ponte de amizade, estabelecendo relacionamento com essa pessoa. De repente, ao término do culto, ela pode tomar a decisão. Ou, em casa, ela também pode tomar a decisão. Precisamos, em todo tempo, estabelecer a ponte de relacionamento, olhando com graça e com misericórdia. Afinal de contas, estamos entregando um verdadeiro presente. Precisamos apresentar o apelo
como um presente dado por Deus, demonstrando para as pessoas que a oportunidade chegou e a única coisa que essas pessoas precisam fazer é abraçar esse amor de Deus, também rejeitando aí exatamente a sua vida de trevas, a sua vida de escravidão e aceitando a Cristo como seu Salvador. Esse passo a pessoa precisa dar. E como auxiliamos? Em amor, graça e misericórdia, demonstrando que a vida em Cristo é a melhor coisa que nós podemos abraçar. E avançando na aula de hoje, espero estar contribuindo com vocês, vamos para o terceiro ponto, o terceiro princípio, que vai demonstrar para a gente 5 passos para você seguir na hora do apelo, falando de Cristo para as pessoas. O primeiro passo que eu quero destacar para você é um passo fundamental. É o passo que toda pessoa que está aceitando Jesus precisa dizer que crê em Jesus. Ela precisa declarar com seus lábios que ela crê em Cristo. Ajude a pessoa a crer em Jesus. A pessoa tomou a decisão de aceitar a Jesus com você. E você é esse canal de bênção para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, peça a pessoa para declarar que ela crê em Jesus. Pergunta: você crê em Jesus como seu Salvador? Ela pode responder: eu creio. Ou então você peça para a pessoa repetir isso para você: eu creio em Jesus como meu Salvador. Essa declaração de crer em Jesus é necessária na hora do apelo. O segundo passo que é necessário também: você precisa auxiliar a pessoa a pedir o perdão dos seus pecados. É o passo do arrependimento. Você, como evangelista, precisa ajudar o evangelizado a ter um conhecimento de Cristo. Legal. A crer em Jesus. Ótimo. Mas você precisa também auxiliar a ele a pedir perdão dos seus pecados. O princípio do arrependimento é fundamental. Você pode ajudar a pessoa, por exemplo, a dizer: olha, eu peço perdão dos meus pecados. Ou eu me arrependo, Cristo, dos meus pecados. Isso aqui é um princípio que você não pode abrir mão na hora da evangelização, na hora do apelo em Jesus. Terceiro passo é o passo da conversão. Você precisa, de forma clara, como um evangelista, depois da pessoa ter pedido perdão dos seus pecados, trazer para ela a consciência que ela está se convertendo a Jesus, que ela está se entregando a Cristo. E dizer: a partir de agora você pertence a Jesus. A partir de agora você é de Cristo. Cristo te aceita como serva, como filha em seus braços, como filho em seus braços. Entende esse princípio? A conversão é necessária. E o evangelista precisa declarar isso, demonstrar que a pessoa está se convertendo para Jesus. E a pessoa precisa entender sobre essa conversão de forma clara em seu coração. E o quarto princípio, que é um princípio diferente da conversão, é a aceitação. A aceitação é fantástica. A aceitação é aquele momento em que você, como evangelista, direciona a pessoa exatamente a se render a Cristo. E ao mesmo tempo pedir à pessoa para que ela peça a Jesus para que o seu nome possa ser escrito no livro da vida. Isso é fantástico. A aceitação, ao mesmo tempo que tem que ser dita de forma clara, ela também é feita em oração. Ajude a pessoa a orar. E o último princípio, que é o quinto passo, que nós estamos trabalhando com vocês aqui, sobre esse método de aceitação a Jesus, como auxiliar as pessoas a se converterem a Cristo, é a oração. Você precisa orar pelo novo convertido. O novo convertido precisa orar com você. Você pode fazer uma oração única, você orando pelo novo convertido, ou você pode fazer uma oração em dupla. Peça a ele para repetir as palavras que você está dizendo. Nesse método, você pode dizer para a pessoa: Cristo, eu creio em ti. A pessoa pode repetir: Cristo, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e a partir de hoje me faz uma nova criatura. Habita em meu ser. A oração é fundamental. Você precisa orar pela pessoa. Ore com intensidade. Peça a Deus a graça e a misericórdia sobre aquele irmão, sobre aquela irmã que está se convertendo. O auxílio do apelo é fundamental. Por isso que precisamos nos preocupar com isso.
Fale do apelo como se fosse um presente, como se fosse uma dádiva de Deus para as pessoas. Se a pessoa rejeitar no primeiro momento, não se preocupe, porque quem trabalha no arrependimento dos pecados é o Espírito Santo. Ele não é uma força, ele é o Deus vivo que está com você na hora da pregação. E é ele que convence as pessoas dos pecados. Eu espero ter contribuído com vocês na aula de hoje, nossa aula de número 5. Vamos avançar com vocês no nosso curso aqui na Escola de Evangelismo para a nossa sexta aula. A nossa sexta aula vai tratar sobre um assunto também muito importante e também perspicaz para que a gente possa trabalhar juntos aqui para a glória de Deus. Nós vamos aprender na nossa sexta aula sobre um tema muito importante, a ferramenta do testemunho. Vamos aprender como utilizar o testemunho na hora da pregação, na hora da evangelização. Você já auxiliou as pessoas a aceitarem a Cristo. Agora nós vamos trabalhar como você pode utilizar o teu testemunho na prática do evangelismo. Que Deus em Cristo te abençoe. Te aguardo por aqui na nossa próxima aula, se Deus quiser. Se estamos contribuindo com você, comente. Que Deus em Cristo te abençoe. Esse curso é exclusivo para você que faz parte aqui do Facilita EBD. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Coloque isso que você está aprendendo em prática para a glória de Cristo.